Através dos tempos, o conceito de uma igreja universal ou católica começou a tornar-se o conceito de que todas as igrejas eram consideradas como formando juntas uma igreja não apenas espiritualmente, mas também visivelmente, estendendo-se através do mundo. Os reformadores consideravam que havia um mau entendimento na natureza da igreja visível, que sempre teve o joio e trigo, e a igreja invisível, que seria o corpo de Cristo, que é feito apenas de crentes renascidos, levaria ao conceito de uma visível igreja católica santa, fora da qual não há salvação. Então, é por meio deste mau entendimento, assim eles diziam, a natureza da igreja universal que a igreja católica romana se desenvolveu. Dessa forma, é dito que é inegável dissociar os excessos da igreja medieval à sua filosofia imanentista, inseparável, estatal. Esta que modelou a eclesiologia católica a ponto de considerar a mesma como detentora da cristandade temporal, como uma verdadeira igreja supratemporal. O filósofo reformado holandês Herman de Wieverd nos mostra que isso se deve pela sua forte influência aristotélica, que até então se comprova em Tomás de Aquino. A visão holista, ou seja, global, de que o todo traz consigo as partes, está no modelo de Estado de Aristóteles na obra A Política. Por influência disso, o catolicismo então reduziu, assim diriam os reformadores, toda a sociedade cristã numa unidade temporal. Mas é certo dizer que já em Agostinho havia essa configuração totalizante e que este fato contradiz toda a eclesiologia da transcendência da igreja visível na igreja material na comunhão do Espírito Santo. Do Wieverd fez um comentário interessante no livro Raízes da Cultura Ocidental. Ele diz: a igreja visível não pode ser separada, portanto, da igreja invisível. Esta é a alma, a raiz religiosa daquela. Mas essa manifestação temporal não é idêntica à assim chamada igreja invisível, a qual, como reino espiritual de Cristo Jesus, nosso Senhor, transcende o tempo e existirá por toda a eternidade. Percebemos que por trás dos excessos da igreja medieval havia o dualismo da natureza e da graça, no qual o Estado, diferente da igreja, que estava sentada na graça, se incumbia da esfera natural, aplicando a lei da espada e fazendo o que Tomás assinalara na Suma, que a graça aperfeiçoa a natureza. Portanto, essa era uma das raízes do conflito essencialmente teológico do período da Reforma. Dessa forma, é apontado de que quando há diferença entre o Criador e a criação, se tem um estímulo para uma separação mais aguda entre teologia e filosofia e entre ciência e filosofia natural. Lutero e Calvino deram ênfase à leitura literal, histórico-gramatical da Bíblia e da natureza. Este último, inclusive, desenvolveu o que é chamado de teologia da acomodação ou adaptação, o que veremos mais profundamente nos próximos capítulos. Desta forma, a Reforma acabou por contribuir para um novo lugar da religião e da ciência. Este último viria a ter uma função mais utilitária, uma realização externa, mais mecanicista e coletiva. Com a Reforma foi disseminada a ideia de que todos em qualquer ofício poderiam servir a Deus, não distinguindo muito a ideia de sagrado e profano. Entretanto, é importante enfatizar que o desenvolvimento da ciência não está relacionado a apenas um personagem, uma cultura ou espaço geográfico. Aponta aqui a correlação, o que não significa causalidade, ou seja, não significa que um gera outro, ou que algo existe só por conta do outro. Não. Porém, teve figuras que se destacaram mais que as outras, tais como, no mesmo século, me refiro ao século XVI, Giordano Bruno, conhecido como mestre da memória. Ele defendia que a Terra se movia e a infinidade de mundos. Também defendia a transmigração, que as almas ocupavam temporariamente formas de vida e transitavam, e também outros mundos. Os objetos inanimados tinham alma, assim como o universo, algo que tem a ver com o neoplatonismo, e era contrário também à Trindade, e que Jesus não seria Deus, se aproximando mais do judaísmo. Por esses motivos, ele foi excomungado da Igreja de Roma, da calvinista e luterana, até por fim ter 54 acusações, ser réu, condenado e morto pela Inquisição. Em sua obra O Infinito, o Universo e os Mundos, ele diz: a infinitude do universo começa a ser demonstrada, e apresenta-se o primeiro argumento com base no fato de que aqueles que não sabem onde o mundo acaba, querem fantasiosamente construir muros. Tão grande é a excelência de Deus que se manifesta na grandeza de seu império, não glorificado em um, mas em inúmeros sóis, não em uma terra, um mundo, mas em 10 centenas de milhares, digo, em infinitos. A sua sentença e execução foi: nós condenamos, reprovamos e proibimos todos os seus livros e escritos mencionados acima como heréticos,
e errôneos e contendo muitas heresias e erros. A Inquisição é um tribunal fortemente ligado com o que poderia ser chamado de poder civil, Estado e Igreja. O Estado nomeava inquisidores e entregava para a autoridade civil executar a pessoa. Nesse caso, quem o executou oficialmente foi o governador de Roma, Ferdinando Xavier. Outro indivíduo que viria a aparecer em 1610, na famosa controvérsia copernicana, seria Galileu Galilei. Ele era aristotélico astronomicamente, mas crítico de sua física. Suas observações pelo telescópio na topografia da Lua e manchas no Sol contrariavam a ideia de Aristóteles de esferas limpas e perfeitas, como surge também a ideia de outros sóis e luas. Naquela época, em toda a cristandade, existia um anticopernicanismo fortíssimo. Para Aristóteles, todos os objetos terrestres eram constituídos pelo ar, terra, fogo e água, e o quinto elemento seria o éter, no qual seria um movimento sutil, circular, extremamente rápido e que ocupava todos os espaços não ocupados pela matéria no universo como um fluido. Um objeto construído de alimento terroso estaria no centro do universo, então tenderia a mover-se para o centro do universo. Objetos constituídos por fogo e ar subiriam. Segundo ele, o movimento natural de um corpo terrestre é retilíneo, para cima ou para baixo, ao longo de uma vertical passando pelo centro terrestre e pelo observador. No sistema ptolomaico havia a dicotomia céu e terra, 7 esferas terrestres, que seriam planetas, e a ideia dos 4 elementos, com mais um, que seria o éter. Baseado no filósofo grego Aristóteles, neste modelo, algumas órbitas tinham formato espiralado. O modelo copernicano, em 1543, causou uma revolução no tocante às esferas celestes e resolveria o problema do movimento retrógrado, que é quando os planetas se movem no sentido oposto do Sol e da Lua. Mataria o problema da dicotomia Céu-Terra e os 4 elementos, porém surgiu novos problemas. Como ele iria explicar a paralaxe estelar? As fases de Vênus, o tamanho de Marte deveria variar consideravelmente, e isso não acontecia. Enfim, contudo, neste modelo, os planetas giram em torno do Sol, executando movimentos restritos e formas elípticas, que foram explicadas matematicamente por Johannes Kepler. Porém, muitos ainda nessa época acreditavam que o modelo ptolomaico era superior às explicações empíricas que a copernicana. Chegaram até a ter como herege, como por exemplo a Grã-Duquesa Cristina de Lorena, Lutero e Calvino. Em 1616 viria a ser declarado falto e herético. Os primeiros atritos de Galileu começaram em 1615, entretanto existiram religiosos que o apoiaram, como o cardeal Cesare Baroni e o carmelita Paulo Antônio Euscarini, em 1615. Uma frase que ficou famosa nesse ano foi: "A Bíblia ensina como se vai ao céu, e não como os céus vão", do cardeal Cesare Baroni. Galileu sofreu advertências, chegou a ficar muitos anos sem falar sobre o assunto. Em 1633 houve a publicação do livro Diálogo. Posteriormente houve um comitê especial sobre o mesmo livro, o qual também foi processado. Houve interrogatórios, ele chegou até a admitir transgressão, mas chegou a ser condenado por suspeita veemente de heresia e punido por prisão domiciliar até sua sentença de morte. Sobre Bruno, muitos o têm como mártir da ciência, porém podemos dizer razoavelmente que ele não era um cientista, pois a atividade dele não era essa. Como também foi um evento bastante singular, e não faz sentido usar este termo, pois de fato, de acordo com a doutrina cristã, tais ensinamentos seriam heréticos. Porém, pode-se dizer que a igreja matou alguém que estava investigando racionalmente a realidade. Sobre Galileu, bastante tensão no contexto político da época, a exemplo da Guerra dos 30 Anos. Houve a morte do Papa Paulo V e pode ter havido também motivos pessoais, já que o amigo pessoal de Galileu, Cardeal Barberini, foi eleito Papa, conhecido como Urbano VIII, depois da publicação do livro de Galileu, O Diálogo. Poderia ter se ofendido pessoalmente. Além de que Galileu era uma pessoa muito prestigiada em Roma e durante o processo ficou alojado em lugares privilegiados. Há também o fator local, pois ele precisaria estar na Itália e ser copernicano para ser condenado. Outro, como John Wilkins, defendeu o copernicanismo e terminou bispo da Inglaterra.